Um assunto que nosso jornal começou a tratar desde 2018. O nosso jornal foi um dos primeiros a fazer o enfrentamento desde o dia em que o Fábio, ou seu Fábio, foi assassinado pelo Maruan. Isso aconteceu no município de Rondonópolis. Se o senhor e a senhora ligaram a televisão agora, não viram na abertura o Digio explicando o ponto a ponto e o caminho que o Maruan percorreu depois de assassinar o Fábio. Eu vou pedir, Digio, que você volte a falar, a explicar para quem está na audiência todo o passo a passo, desde o dia em que o Maruan assassinou o Fábio, tomou um rumo desconhecido e agora encontra-se preso em um presídio federal. Ontem foi o dia do júri popular. O Maruan foi julgado, júri popular, as imagens aí, e ele foi então sentenciado a 21 anos de cadeia, Digio. Positivo, Pop, é isso mesmo no resumo. Primeiramente, parabenizando a Polícia Judiciária Civil da cidade de Rondonópolis, a promotora que esteve à frente das acusações e de tudo aquilo que foi elencado durante aproximadamente 18 horas de um júri popular que aconteceu lá na cidade de Rondonópolis e de todo o mecanismo do Poder Judiciário em poder acusar, apontar, elencar, investigar e chegar à conclusão de 21 anos de cadeia, alguns meses. Maruan, que desde 2018 é personagem do programa do Pop na TV Cidade Verde, por onde passamos, gente que acabou repercutindo por diversas vezes toda a situação. Desde a morte até a fuga dele, o envolvimento dele com facção criminosa, com outros criminosos, com outros foragidos que morreram durante troca de tiros na divisa do Paraguai com o Brasil, que é em Ponta Porã, e outras situações também que acabaram sendo elencadas da Polícia Judiciária Civil na cidade de Santa Catarina, onde ele ficou preso por um período, mas posteriormente ele acabou aí sendo recambiado e levado para um presídio federal na cidade de Rondônia, na cidade de Porto Velho, em Rondônia, por se tratar, no entendimento do judiciário, de um criminoso de alta periculosidade. De tudo aquilo que foi citado, levantado, investigado, apontado e colocado no relatório, não haveria ninguém que é santo ao lado desse rapaz. Em todos os pontos, ou tudo aquilo que foi citado, sempre ele estava ao lado de pessoas perigosas, de fugitivo do Paraguai, de pessoas que pertencem ao primeiro comando da capital, de pessoas que são do crime e que trabalham de forma internacional para alimentar o crime entre o Brasil e fora do Brasil. Diante disso, a partir do momento que ele foi julgado, apenas pesa para ele a morte dentro de um posto de combustível, onde o trabalhador, o empresário, aquele que teria 24 horas instalada a sua câmera de segurança e ainda não tinha sido configurada, que é o Fábio, essa morte. Há crimes mais pesados e outras situações que vão pesar contra esse rapaz. Jovem esse que acabou aí a todo momento durante esse julgamento do júri popular, que começou 9 horas da manhã, Pop, e foi até as 3 horas da madrugada. Muita gente foi ouvida. E quando ele foi ouvido, o que ele falou? Aquilo que ele, com a defesa dele, quis alimentar. Não fui eu que matei. Naquele dia, a caminhonete que estava lá é um policial de Cuiabá, a qual eu loquei a caminhonete dele, sublocou na verdade, um locou que locou para o outro. E foi ele que atirou aí no Fábio. Mas, graças a Deus, as boas almas que persistem ou que estão na terra, de alguma forma, como é o caso de um frentista, que foi até o carro e teve um contato visual e conversou com ele ou se aproximou da caminhonete a qual ele ocupava e falou assim, não, quem estava na caminhonete é o Maruan. Então, parabéns, frentista. Que Deus possa te abençoar, aonde essa boa alma que é do Fábio estiver, que possa aí vibrar pelo Senhor, por ter sido homem naquele momento e foi contra os poderes que existem dentro da cidade, mas a sua integridade, a sua hombridade, o seu caráter foi maior no seu depoimento. Eu falo isso em nome da família do Fábio. Eu falo isso em nome dos filhos do Fábio, da irmã, da mãe, da ex-esposa, enfim, de todos aqueles que vêm vibrando e vêm buscando para que a justiça fosse praticada. Em função disso, humildemente, mais uma vez o programa do Pop, nada mais do que nosso ofício como jornalista e como comunicadores, acompanhamos aí alguns detalhes que nos chamaram a atenção e que acaba surpreendendo o senhor e a senhora a partir de agora, porque o Maruan não se trata apenas de um suspeito que atirou num trabalhador numa noite que foi reclamado do Farol Alto.
A partir de agora você vai compreender a periculosidade de um rapaz que aparentemente, por aquilo que é apresentado, já tem seu caráter desviado para o crime e pode pertencer supostamente a uma grande organização criminosa que tem instalada em todo o Brasil e que tem negócios entre o Brasil e outros países, Popó. Olha, Didio, eu ouvi atentamente a tua narrativa, atentamente, porque desde 2018, o nosso jornal, e você faz parte desse time há muitos anos, o nosso programa esteve do lado da família do Fábio, o Fábio que foi assassinado. Aquela máxima de que rico não é preso no nosso país cai por terra. Maruan é um rapaz de uma família bem de vida e não há problema nenhum em ser bem financeiramente, principalmente com dinheiro lícito. Acontece que esse mesmo dinheiro, por ser bem de vida, facilitou a fuga do Maruan. Eu lembro muito bem que tão logo o Maruan assassinou o Fábio, ele fugiu de Rondonópolis, não no jegue, ele fugiu de avião, num avião alugado. Não posso ser irresponsável e dizer que foi a família dele quem alugou, mas alguém alugou. O Maruan, mesmo depois de assassinar o Fábio, ele postava fotos, por exemplo, camarão em alto mar, igual essa foto que você está vendo aí. Ali, ó, Maruan, é o Instagram dele. Essa postagem se deu depois dele assassinar um pai de família. Ele assassinou o Fábio, saiu fugido de Rondonópolis, num avião alugado, teria tomado um rumo desconhecido. Mas não era tão desconhecido não, porque essas postagens aí foi feita pelo próprio, num restaurante com franquia pelo Nordeste, nos faz pensar de que ele estava no Nordeste, comendo camarão, tomando cerveja, vivendo a vida tranquilamente. E o programa continuava fazendo vários e vários enfrentamentos. Então, ontem foi o dia do júri popular e o Maruan foi condenado a 21 anos de cadeia. Nada vai trazer o Fábio de volta. Mas deve acalmar um pouco o coração da viúva, da irmã, dos filhos, em saber que aquele que assassinou somente porque o Fábio foi pedir que ele abaixasse o farol do carro. E veja que a defesa do Maruan disse que não era ele dentro daquela caminhonete que aparece ali. Falou, não foi o nosso cliente não, foi outra pessoa que estava dentro do carro. Felizmente, um frentista não mudou o que ele viu. Um frentista repetiu na frente do júri popular e do meritíssimo. Foi ele, porque eu estava no posto e vi. Foi ele que assassinou o Fábio. Daqui para frente o Didi continua explicando para a senhora e para o senhor. Play neles. E após 18 horas de júri, no município de Rondonópolis, no fórum daquela comarca, a família do Fábio, que estava aguardando desde 2018 a condenação do assassino desse jovem empresário que foi morto durante a discussão de Farol Alto, dentro ou no pátio de um posto de combustível, o acusado Maruan Fernandes acabou sendo condenado a 21 anos de cadeia. Foram 18 horas de júri popular, aonde testemunhas foram arroladas, aquelas de acusação, de defesa e o próprio acusado, que diretamente de Rondônia, de um presídio federal de segurança máxima, que por uma chamada de vídeo ele participou de todo o júri. Ele tentou a todo momento colocar a culpa daquela noite em cima de um policial, a qual teria sublocado a caminhonete para ele em Cuiabá, querendo provocar todas as testemunhas e até mesmo a justiça, aonde aquele que é policial conseguiu comprovar que nunca esteve em Rondonópolis na data que o Fábio foi morto. A caminhonete Amarok utilizada no dia do assassinato com um único disparo, enquanto discutiam ou chamavam a atenção dele no pátio de um posto de combustível, teve como crucial o testemunho de um frentista que teve o contato visual, que se aproximou do Maruan e ali falou, era ele que estava conduzindo e foi ele que disparou contra o empresário. De falar, de me defender sobre essa injustiça, entendeu? E eu peço aos jurados que me julguem pela verdade pelo que estão vendo, não pelo que a mídia e nem a acusação
estão falando que eles estão induzindo as pessoas a me ver como um assassino, e eu não sou nenhum assassino. A partir daquele momento, Maruan Fernandes, ele é acusado, ou melhor, era acusado de matar o empresário Fábio Batista da Silva, de 41 anos de idade. E com a condenação de 21 anos de cadeia, o réu, ele acaba trazendo um histórico muito pesado, com ligações possivelmente com o primeiro comando da capital e de crimes que foram praticados até internacionalmente. Envolvido com outros criminosos, fugitivos de outras cadeias, de fora do país, enfim. O histórico é pesado e ele é considerado ou tratado neste momento como um criminoso de alta periculosidade. Maruan, desde quando ele era réu ou era suspeito de ter matado o empresário Fábio Batista da Silva, de 41 anos de idade, ele fugiu para Santa Catarina e acabou sendo preso 5 anos depois, após o crime durante uma operação da Polícia Civil lá de Santa Catarina, procurando traficantes ou pessoas que participavam de uma organização com lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tráfico de armas e outras situações. O Maruan Fernandes, ele acabou aí cometendo o crime em 2018. Em 2021, ele acabou fugindo para Santa Catarina. Mas o júri popular acabou analisando toda a situação do acusado, que estava preso em Santa Catarina e depois foi transferido para um presídio de segurança máxima em Rondônia. Ele estaria participando do julgamento por videoconferência, mas o conselho de sentença do júri acabou aí levantando todas as informações e acabou compreendendo que se tratava ele mesmo do atirador e aquele que seria o principal suspeito de ter atirado contra o empresário durante uma noite na cidade de Rondonópolis. De falar, de me defender sobre essa injustiça, entendeu? E eu peço aos jurados que me julguem pela verdade, pelo que estão vendo, e não pelo que a mídia e nem a acusação estão falando, porque eles estão induzindo as pessoas a me ver como um assassino, e eu não sou nenhum assassino. No vídeo de segurança, no dia do fato, em 2018, é muito preciso e muito notório o momento em que o cliente é assassinado na conveniência. Fábio Batista da Silva, de 41 anos de idade. Ele foi morto com um tiro em uma conveniência de um posto de combustível na cidade de Rondonópolis após uma pequena discussão por causa de um farol alto. Isso foi em novembro de 2018. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, na época, acabou constatando a morte do Fábio no local. O empresário estava no local com amigos e teria reclamado do farol alto da caminhonete de Maruan, que estava incomodando outros clientes do estabelecimento. Ao pedir para que abaixasse a luz, Fábio voltou para a mesa da conveniência e acabou sendo atingido por um tiro e caiu no chão. Um único disparo bem próximo da região da cabeça. O acusado, Maruan, fugiu do local sem prestar socorro. Fábio deixou a esposa, um filho de 19 anos na época, outro filho de 18 anos na época e outro com 10 anos na época. Maruan foi preso em fevereiro de 2020 por determinação do juiz da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis. Um mês depois, ele acabou aí recebendo algumas medidas cautelares e poderia responder sobre a acusação em liberdade. Só que aquelas medidas cautelares, elas foram quebradas, não foram cumpridas. E, paralelamente, a Justiça acabou pedindo aí a prisão do mesmo novamente. Maruan Fernandes Haidé Ahmed está entre os feridos também de um tiroteio após a fuga do Mato Grosso para a divisa com o Paraguai, em Ponta Porã. Lá ele estaria participando de uma festa com amigos de um aniversariante. Criminosos que estavam se reunidos, que durante a briga em um bar, localizado na rua Tiradentes, no centro de Ponta Porã, aproximadamente a 300 km da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele acabou sendo baleado juntamente com outros, que também eram foragidos e respondiam crimes praticados no estado.
Aquele que estaria com ele, um deles, morreu. Morreu no local e não resistiu aos ferimentos, onde o vídeo demonstra o momento que o corpo é retirado ou é levado para a unidade hospitalar daquela cidade. Mauruan Fernandes, na época, tinha 22 anos de idade. Ele foi preso em flagrante em 2023 durante uma operação da Polícia Civil lá em Santa Catarina, aonde o alvo seria o tráfico internacional de drogas. Ele estava foragido da Justiça de Mato Grosso desde julho de 2021, por descumprir medidas cautelares do processo que responde pelo assassinato do empresário Fábio Batista. A Polícia Civil de Santa Catarina acabou realizando uma operação lá em Santa Catarina, aonde acabou encontrando o réu, que estava foragido. Ao todo, 7 pessoas foram presas na operação, aonde, segundo a polícia, durante a prisão, ele tentou enganar os agentes apresentando documento falso. Um outro homem que estava na casa também teve o documento analisado por peritos e durante a abordagem foram apreendidos armas de fogo e drogas. Segundo a polícia, haviam 2 mandados de prisão contra o acusado Mauruan por homicídio, sendo uma da primeira vara de Rondonópolis e outra pelo Tribunal de Justiça do Goiás. Mauruan é considerado um bandido de alta periculosidade, que tentou, mesmo com toda a frieza, dentro de um presídio de segurança máxima federal, mudar toda a versão ou aquilo que estava sendo construído e que foi investigado pela polícia e pela própria justiça. De fato, é um caso que foi de extrema repercussão, muitas informações, muitas notícias, muitas reviravoltas, né? Hoje é a oportunidade que a gente tem de fazer justiça, né? De ver finalmente esse ciclo encerrado. Então, as expectativas de hoje são apenas as de coroar todo um trabalho que foi muito bem feito pela Polícia Civil, teve participação também de outras instituições, de outros estados, né? O Mauruan, ele tem uma ficha criminal bastante extensa, né? Atualmente não, né? Um pouco antes dessa sessão plenária, ele estava preso, né, desde janeiro de 2023 no estado de Santa Catarina, né, após o cumprimento de um mandado de prisão de uma operação que estava acontecendo lá, e hoje ele se encontra recluso, né, no sistema penitenciário federal, na cidade de Porto Velho, né? Então, houve o pedido pelo Ministério Público do Mato Grosso para a inclusão dele, né? Ele já estava em um regime diferenciado, né, disciplinar, e com o nosso pedido ele foi aceito, ele foi incluso, né, no Senapem. Então, tudo isso foi para a gente conseguir viabilizar, né, essa sessão plenária e garantir a todos a segurança e finalmente pôr um ponto final, né, nessa situação que se arrasta desde novembro de 2018. Ele vai ser ouvido, como ele está em Porto Velho, né, no Presídio Federal, tudo será feito por videoconferência, né, pela parte dele, né, mas a defesa dele vai estar toda presente aqui em plenário, vão ter advogados também. Tudo o que ele falou foi desconstruído. Não teria habilitação, sublocou uma caminhonete em Cuiabá de um policial por ter amigos em comum com a pessoa que intermediou a sublocação, foi para Rondonópolis, usou ela durante 30 dias e naquela noite, onde estava o Fábio na conveniência, ele acabou disparando. Não saberia o porquê e qual seria a sua intenção naquele momento, mas matou com um único disparo. Depois ele fugiu, acabou se envolvendo com outras situações, foi procurado pela justiça, tirou fotinha, comendo comidas, frutos do mar, onde tentava a todo momento mudar ou despistar as investigações da justiça e da própria polícia que estava atrás dele. O Mauruan, ele acabou se envolvendo em situação de confusão, briga ou troca de tiros, como fosse o faroeste, em Ponta Porã, na divisa com o Paraguai. O seu relacionamento sempre com criminosos ligados ao primeiro comando da capital. Coincidência ou não, ele é investigado. E não é à toa que ele está num presídio de segurança máxima em Rondônia, onde através de uma videoconferência ele foi decretado a 21 anos de cadeia. 21 anos de cadeia que para a família que acompanhou arduamente todo esse processo durante anos e anos e anos, eles acreditam que é muito pouco. Em toda a audiência, eles bateram que não foi o Mauruan que assassinou o Fábio e que ele tinha pegado emprestado essa caminhonete, né? Então, assim, dava a entender que ele estava jogando para, no caso, o policial que tinha alugado para ele e ele tinha devolvido já a Maroc.
Sim, foi mostrado no processo. A Promotoria de Justiça mostrou o WhatsApp, né, que está em alguns autos, junto com o depoimento desse policial, que não me veio o nome, não veio na minha cabeça mais o nome, porque não estou lembrando o nome no momento. Então, todas as testemunhas, no caso que estava da parte do Fábio, viu o rosto dele, todas falaram, foi o Maruan, principalmente o frentista que aparece no vídeo. Ele também foi ouvido, vídeo chamada, né, dele, e ele fala no momento que foi o Maruan, que ele foi a peça-chave, porque ele vai até o carro, fala com o Maruan e sai, que é aquele vídeo, e ele falou com todas as letras que foi ele. Então, todos ali falaram que o Fábio levantou da mesa, bateu 2 vezes no capô e pediu para abaixar o farol porque estava alto. E aí, nessa hora que ele pega, fala que é para baixar e aí já, do nada, já tira a arma e atira. Não teve discussão. Só ali, só a cadeia onde ele tá já responde, né? Ele é muito perigoso. Muito, muito. Eu nem sabia de tudo isso. A gente ficou sabendo tudo isso em audiência, a família. A gente não sabia nada disso que estava acontecendo. A gente foi descobrir em audiência. Desta forma, fico sua pena base em 3 anos de reclusão e 15 dias de multa. Segunda fase, não há agravante presente atenuante da menoridade, reclusa até 6 meses de reclusão e 5 dias de multa. Fico sua pena intermediária 2 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias de multa. Terceira fase, não há agravante especial de aumento de punição, assim torna definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias de multa. No concurso de crimes, há concurso material, por isso somam-se as penas que resultam em 21 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias de multas, correspondente a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Do regime de pena, conforme preceitou o artigo 33 para o 2º alineado do Código Penal, o regime inicial é fechado, não há de se falar em progressão cautelar do regime. Com a imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Parabéns, Didio. Parabéns pela edição, explicando ponto a ponto até o dia da condenação do Maruan. Agora, parabéns à promotora de justiça, hein? Doutora Ana Flávia, se eu não estiver enganado. Que trabalho fez, hein? Porque no vídeo que aparece ali, a defesa do Maruan já estava desconstruindo a tese de que era ele dentro da caminhonete. A defesa do Maruan estava apontando que em nenhum momento era ele que estava ali dentro da caminhonete. Tem uma cena, comandante, vocês vão encontrar, porque ali já é o Fábio, ó, ele bateu no capô do carro e vai ter, infelizmente, a cabeça acertada com um tiro. Mas tem uma outra cena que vocês mostraram aí, que o frentista, que foi extremamente importante, lá ele, o frentista de vermelho, vai até o carro, até a caminhonete, conversa com o Maruan e foi ele, no dia do júri popular, ontem, que desconstruiu a tese da defesa, dizendo não, nosso cliente não estava na caminhonete, nosso cliente não matou ninguém. Frentista, e o trabalho muito bom da promotora de justiça, falou, como é que é? Não foi o seu cliente? Nhacá. Aí o frentista, volta a imagem, o rapaz de vermelho, indo, este rapaz, parabéns, hein, irmão? Parabéns, porque as informações é que os funcionários que estavam nessa noite, tanto na loja de conveniência quanto no posto, curiosamente sumiram da cidade. Alguns já estavam morando em outro estado. E a dificuldade que era para a defesa, a doutora, a promotora, poder comprovar que era o Maruan sim na caminhonete. E comprovou. Então o frentista, que segundos antes fala com o Maruan, ontem, no dia do júri popular, ele repetiu, falou, não. Eu fui até a caminhonete, eu falei com o Maruan. E aí, esse momento, quando o Fábio pede a ele para abaixar o farol, ele, de dentro da caminhonete, só coloca a mão para fora e acerta a cabeça do Fábio com um único tiro suficiente para tirar a vida. Depois desse episódio, o nosso jornal continuou fazendo o enfrentamento.
O Maruan, ele postava, tem aquelas postagens do Instagram que dura 24 horas, sabe, dona? Essa aí. A nossa equipe, óbvio, fez o print, armazenou para o momento oportuno a gente mostrar. Ele disse, no dia da audiência ali, vocês viram, de que ele não é assassino, de que a imprensa é quem tem... Rapaz, é cada uma, hein, rapaz? Ele não é o assassino, mas por que ele fugiu de Rondonópolis? Ele não é o assassino, o próprio frentista reconheceu, tanto que ele foi condenado a 21 anos de cadeia, porque assassinou. Ali, ó, vi falar, libera o áudio, essa parte é ele, é? Libera aí. Falar de me defender sobre essa injustiça, entendeu? Injustiça? E eu peço aos jurados que me julguem pela verdade, pelo que estão vendo, não pelo que a mídia e nem a acusação. Ainda bem que tem a mídia, ainda bem que os jurados foram ótimos e não acreditaram na vossa versão. Então o fato de nascer em berço de ouro, e não há problema nisso, o problema é usar o dinheiro nascido em berço de ouro para esconder um crime cometido. Maruan, condenado 21 anos de cadeia pela morte de um pai de família. O jornal segue à disposição da família do Fábio, dentro do que vocês entenderem que o jornal e a Rede Cidade Verde pode ser útil, ok?